Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Silvanei, professor da disciplina de História. Estamos começando mais uma videoaula onde vamos abordar o assunto América Portuguesa, colonização. Então, nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre a colonização portuguesa. Nesse assunto estaremos abordando desde o processo inicial de encontro do português com os nativos, estaremos abordando também como se formou essa sociedade colonial, como estava estruturada. Também vamos entender aspectos políticos e como o país foi dividido politicamente, né, com objetivos de colonização. Vamos entender vários aspectos correspondentes ou relacionados à colonização portuguesa, que hoje nós chamamos aqui de Brasil, tá? Muito bem, falando sobre colonização, temos um mapinha aqui, né? O mapa a seguir é de 1556, né? Dá para você ter uma ideia mínima do que é o Brasil, né? Esse país enorme, continental. Talvez não, os portugueses não tinham uma noção completa do que era o Brasil, da magnitude, o tamanho, né, das terras brasileiras, mas eles tentam colocar aí, através de mapas, né, uma forma também de se apossar da terra. O primeiro momento nós chamamos de encontro, né? Esse primeiro momento aí, que nós inclusive já falamos, 22 de abril de 1500, nós temos na região ali de Porto Seguro, na Bahia, né, a chegada aí do capitão aí, Pedro Álvares Cabral, né, com toda a sua esquadra, né, chegavam em terras brasileiras. Oficialmente falando, nós temos essa data como a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Nós não costumamos usar o termo descoberta do Brasil, achamento do Brasil, mas entendemos que esse tema dentro de um contexto que chamamos de a chegada, né, um encontro, né, dos portugueses, dos europeus com os nativos que viviam aqui. Nós não costumamos supervalorizar, né, a chegada dos portugueses como sendo o início de tudo, o princípio de tudo, o que não é verdade, né? Existe muita história antes dos portugueses, né? O Brasil era habitado por inúmeros, centenas de povos, né, das etnias tupis, macrogês, que viviam aqui, né? Todo o litoral brasileiro, tupis, tupinambás, tupiniquins, carijós e sambaquis e muitos outros povos, né, que viviam aqui nessa região. Como que foi esse encontro? Primeiramente, óbvio, houve um estranhamento aí, né? Vamos imaginar o indígena, né, o estranhamento que ele teve ao ver o português, né, com vestido, toda aquela roupa, né, com botas, com chapéus, com barba, né, com espada, totalmente diferente dele, né? Então há esse estranhamento aí normal, barba, coisa que o indígena não tinha, talvez era algo diferente, né? É o português com a sua barba, né, bastante espessa. E também houve um estranhamento do europeu, do português com relação ao indígena, totalmente nu, né, da forma como veio ao mundo, com o seu arco e flecha, né, com as suas indumentárias, né, com os seus adereços, né, com seus enfeites e pinturas, diferente do português. Então, o primeiro encontro é um encontro amistoso, né, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui com a sua frota, há um estranhamento, mas não é uma relação conflituosa, não começa com conflitos, né? Os conflitos ocorrerão depois. Nós temos um importante documento que é a carta de Pero Vaz de Caminha, que é o escrivão dessa viagem, e ele que faz a narrativa, é o primeiro documento histórico, né, escrito que nós temos, né, da história do Brasil, o primeiro documento escrito. Ele vai dizer o seguinte, né, falando a respeito dos indígenas, que a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos, né, de bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, e nisso tem tanta inocência como tem em mostrar o rosto, né, os cabelos, e assim vai, né, falando sobre os cabelos. Então a primeira narrativa que Pero Vaz de Caminha faz do indígena ele descreve o indígena como alguém
né, saudável, com um corpo saudável, né, faz uma descrição assim bastante interessante aí do indígena. Muito bem, a gente sabe que de 1500 a 1530 Portugal não deu muita importância às terras brasileiras por conta de não ter encontrado metais preciosos, ouro, prata, como os espanhóis encontraram aqui na América Espanhola. No lado espanhol, os espanhóis tiveram essa sorte, entre aspas, de logo no começo encontrarem metais preciosos. Isso vai demorar mais ou menos 200 anos para acontecer aqui na América Portuguesa. Então Portugal, nesses 30 primeiros anos, ele não se interessa muito, né? Ele continua mantendo o seu comércio com as Índias, trazendo as especiarias, revendendo na Europa, o que era bem mais interessante para Portugal. A única riqueza que ele vai encontrar aqui, né, na visão do europeu, é o chamado pau-brasil. Né? Esse pau-brasil, né, que tem um líquido avermelhado que pode ser usado para tingimento de roupas, ou mesmo a madeira ser usada para fazer casas. Né? Era uma madeira bastante cara, vendida na Europa, bastante importante. Então, o que o português vai fazer? Vai construir as chamadas feitorias. São aquelas construções próximos do mar ou na praia, né, próximos da praia, e vão fazer um acordo com os indígenas. Os indígenas vão fazer, vamos dizer assim, vão cortar esse pau-brasil e vão trazer esse pau-brasil até as feitorias. De tempo em tempo, né, os portugueses vinham, né, trocavam então ali com os indígenas o pau-brasil por objetos como espelho, facas, qualquer objeto que fosse interessante para o indígena, eles trocavam por essa madeira. Nós chamamos isso de escambo. Tá? Quando se ouvir essa expressão, escambo é essa troca que não envolve moeda, que não envolve dinheiro, até porque o indígena também não tinha essa noção de moeda, de valor monetário como o português tinha um pouco, e hoje nós temos muito mais. Então, as feitorias foram feitas no litoral brasileiro, algumas feitorias, e esse contato, principalmente com os tupiniquins, ocorreu, né, esse acordo em que os portugueses pegavam o pau-brasil e davam em troca espelhos, roupas, né, coisas que fossem interessantes ali para o indígena, né, e que era feita então essa troca. Muito bem, essas são no caso das feitorias, que Portugal já estava bastante acostumado, inclusive na Ilha da Madeira, né, onde havia algumas feitorias, inclusive na África também haviam algumas feitorias. Então, o primeiro momento, 1500, 1530, Portugal vai extrair única e exclusivamente o pau-brasil, não vai ter um interesse muito grande, né, pelas terras brasileiras, porque na verdade não encontra metais preciosos. Isso começa a mudar, principalmente a partir de 1530, começa a ter uma mudança, porque franceses, né, principalmente franceses, começam a navegar em terras próximas a terras brasileiras e começam a também estabelecer contatos, né, com os chamados tupinambás, e começam também a querer participar da exploração das terras aqui no Brasil. Portugal entendeu que para continuar explorando as riquezas ou as eventuais riquezas que surgiriam, ele deveria tomar posse das terras. E para tomar posse das terras, ele precisaria colonizar. Então, entre 1500 e 1530, muitas expedições francesas vêm no território brasileiro, também acabam levando muito pau-brasil para a Europa, e Portugal, então, em 1530, resolve definitivamente iniciar um processo de colonização do Brasil. Tá? Dom João III vai criar as chamadas capitanias hereditárias. É a partir daqui que nós temos de fato a colonização do Brasil. A colonização iniciando em 1530. Nós temos a expedição de Martim Afonso de Souza, né, que vai chegar no Brasil em 1532. Né? Depois nós vamos ver um pouquinho mais para a fundação de São Vicente. Mas a primeira medida administrativa, a primeira forma administrativa que Portugal adotou aqui no Brasil a fim de colonizar foi a criação das capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias? 15 grandes faixas de terra, né, que iam do mar, né, até o tratado ali de Tordesilhas, até o meridiano de Tordesilhas.
Então, eram 15 faixas de terra que foram entregues a 12 homens, chamados de capitães donatários, nobres, que ganharam essas terras, entre aspas, né? Ganharam o direito de explorar, de também a obrigação de colonizar esses territórios. Então nós temos aí os 12 donatários que vão receber a obrigação, entre eles, de desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar. A primeira cultura, então, que Portugal entende que seria uma cultura lucrativa, seria a cana-de-açúcar, o açúcar que era muito vendido na Europa, que era considerado ouro branco na Europa, até porque é um tipo de plantação típica de clima tropical. Lembrando que a Europa é um clima frio, não é um clima propício para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então nós temos aqui o início do cultivo da cana-de-açúcar. Também outros objetivos, a expansão da fé cristã, né? E aí chegarão os jesuítas, né? Organização da defesa militar, estimular a ocupação, e assim vai, né? Cobrança de impostos, né? Concessão de sesmaria, que são grandes fazendas, né? Que os capitães poderiam doar a outros nobres, a outras pessoas que eram grandes fazendas no objetivo de cultivar. O que nós temos aqui é Portugal terceirizando a responsabilidade pela colonização do Brasil. Ele terceiriza, ele coloca na mão de terceiros, na iniciativa privada, a colonização do país. Até porque Portugal, né, não queria ter o ônus, a responsabilidade financeira por colonizar o país, então ele acha por bem terceirizar isso, colocar isso para iniciativa privada. Então nós temos aí a colonização que começa com a criação das capitanias hereditárias. Lembrando, então, foram 15 grandes faixas de terras doadas ou entregues a 12 homens, 12 nobres, alguns deles nem chegaram a vir para o Brasil, inclusive, que assumiram a responsabilidade de colonizar, né, de fomentar a criação de vilas, criação de impostos e assim por diante. Nós temos aqui a fundação de São Vicente, que é a primeira vila criada no Brasil, 1532, na expedição de Martim Afonso de Souza. Nós temos aí uma imagem, né? Uma imagem que final do século XIX, né? Então nós temos aí início do século XX, então mais ou menos esse período em que foi feita essa pintura, que retrata um pouquinho aí a fundação de São Vicente, né? Depois nós vamos ter a capitania de São Vicente, que vai dar origem à cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, melhor dizendo. Então, a primeira vila fundada aqui no Brasil foi a vila de São Vicente. Muito bem, a segunda forma de governo instituída no Brasil foi o governo geral. Diante do fracasso das capitanias hereditárias, apenas 2 capitanias tiveram sucesso, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Foram as 2 que prosperaram. As demais todas tiveram problemas, fracassaram, não tiveram êxito no seu projeto de colonização. Pernambuco teve um pouco mais de sorte, porque ser um pouco mais próximo da Europa, né? Também um solo fértil, um clima bom, né? Teve um pouquinho mais de sucesso. As demais capitanias, todas elas fracassaram. Inclusive, como eu disse, muitos capitães nem chegaram a vir para o Brasil, nem chegaram a assumir essa responsabilidade. Diante do fracasso, Portugal cria então o chamado governo geral. O governo geral é uma tentativa de centralizar o poder político, de trazer para um governo geral as atribuições que até então seria dos capitães donatários. Nós temos aqui os três governadores gerais. Nós temos Tomé de Souza, que vai chegar no Brasil em 1549. Ele chega nessa expedição, vem com ele os jesuítas, vem com ele Manuel de Nóbrega, que é o chefe aí dos jesuítas, né, que chega aqui no objetivo de catequizar os indígenas, de criar escolas, de criar também colégios, com o objetivo de dar uma educação para as elites que aqui passariam a viver, e também uma catequização dos indígenas, né, um objetivo de trazer ou apregoar a fé cristã aos indígenas brasileiros que viviam aqui. Então nós temos Tomé de Souza, que é o primeiro, 1549. Depois nós temos o segundo governador geral, que é Duarte da Costa, 1553 a 1558.
Também junto com ele chega José de Anchieta, né, que vai inclusive fundar o Colégio São Paulo, que vai dar origem à cidade de São Paulo, né, que hoje é a maior cidade do Brasil, né, surge lá o Colégio de São Paulo, né, e através desse colégio a vila, né, surge então essa grande cidade hoje, que é a cidade de São Paulo. Então José de Anchieta. Depois nós temos Mendes Sá, né, que de 1558 a 1572. Então esses são os principais, os 3 governadores gerais do Brasil. Nesse período há um conflito muito grande com os indígenas, lembrando que nesse processo aí Portugal tentou usar os indígenas como mão de obra, houve resistência por parte dos indígenas, fugas e muitos conflitos, inclusive, na medida que eles foram tomando as terras, foram tendo conflito com os indígenas, principalmente com os tupinambás. Os tupinambás se aliaram muitas vezes aos franceses para combater ou para guerrear aí os próprios portugueses, né? Lembrando que nesse período aí do Mendes Sá, os franceses vão se instalar na Baía de Guanabara e vão fundar ali algumas vilas, né, em parceria ali com os chamados tupinambás, como a gente já falou, e depois, mais tarde, ali, o Mendes Sá consegue expulsar os franceses do Brasil, né, uma aliança com os tupiniquins, conseguem expulsar os franceses do Brasil e vai fundar a cidade do Rio de Janeiro. Então surge ali a cidade do Rio de Janeiro. O governador geral, ele estava auxiliado ali por 3 grandes, vamos dizer assim, 3 grandes representantes ou pessoas que detinham um certo poder em mãos, né? Que era o capitão-mor, o ouvidor-mor e o provedor-mor. O capitão-mor, que cuidava ali da defesa, né? Então o objetivo dele era cuidar da defesa. Nós temos também o ouvidor-mor, que tinha como objetivo promover ali a justiça, e também o provedor-mor, que tinha como objetivo a questão ali da arrecadação, das finanças, etc. Então, o governador era auxiliado aí por esses 3 homens, né? Por esses 3 magistrados, vamos dizer assim, que tinha esse objetivo de proteger, né? Também de promover justiça e de arrecadar ali os impostos. Então, temos aí a estrutura do governo geral. A economia colonial. Então, a economia colonial, nós temos o açúcar, a cana-de-açúcar como a principal atividade nesse período aí, não a única, tá? Não é a única, mas a principal atividade. A monarquia autorizou o governo geral a promover guerras contra os indígenas e tentar escravizá-los, o que não teve muito sucesso. Então, se a gente for pegar 1530 até o final ali do século XVI, né, nós temos a tentativa de se escravizar o indígena, né? Mas diante de resistências, fugas, dificuldades, né, de fazer com que esse indígena, escravizar esse indígena, né, eles vão desistir, e aí nós não totalmente, não absolutamente, mas vai ter uma mudança aí na conjuntura, e eles vão buscar então a mão de obra escrava, né, através do tráfico negreiro. Vamos trazer africanos, né, escravizados, que vão passar a trabalhar nas lavouras de açúcar. Mas nesse primeiro momento eles vão tentar escravizar os indígenas, sem muito sucesso, mas eles tentam escravizá-los. Na passagem do 16 para o 17, então, nós temos no Nordeste, senhores de engenho começam a comprar africanos escravizados. Então, é justamente nessa virada do século XVI para o século XVII que começamos a ter a chegada aqui de escravizados vindos da África, principalmente de origem banta. Eram pastores, tinham bastante conhecimento de metalurgia, né, tinham conhecimentos que, na visão do português, seriam mais bem usados aqui. Então, nós temos aí o começo, o início da escravização dos africanos, né, que eram trazidos aqui para o Brasil. Além do açúcar, também havia outros gêneros, né, importantes aqui. Não era apenas açúcar, né, desmontar essa ideia de que o Brasil era um grande canavial, né, que só havia açúcar. Aqui também havia um mercado interno, havia plantação, por exemplo, de mandioca, plantação de outros produtos como feijão, né, outros produtos de gênero alimentícios que eram plantados. Havia um comércio interno também pecuarista, com venda aí
né, de mulas, cavalos, nem mais mulas, né, que eram muito usados aqui, né? Então havia comércio de carne, inclusive aqui internamente. A economia não era só açúcar, né? Havia também o comércio de outras atividades, plantação de fumo, por exemplo, né, que era feita aqui no Brasil. Mas basicamente, se a gente for pegar todo o litoral brasileiro, era uns engenhos que dominavam esse cenário econômico, né? A economia girava em torno do engenho, em torno da produção de açúcar, mas não só. A gente tem que ter uma ideia que havia um mercado interno aqui dentro e havia outras culturas, havia o consumo de outros produtos aqui no Brasil, como se diz, né? Produtos de gênero agrícola, como também produtos da pecuária, que eram vendidos e comercializados internamente. Aqui nós temos a estrutura do engenho, né, como funcionava o engenho, que era a designação de toda essa estrutura aí em torno da produção do maquinário que produzia o açúcar. Então nós temos ali em cima o canavial, né, muito próximos ali, o canavial. Nós temos a senzala, era onde viviam os escravos, né, senzala, que é a palavra de origem banta, né, que quer dizer comunidade, né, onde eles viviam. Nós temos também ali o transporte, que era feito usando alguns animais, né, que era trazido ali, a cana de açúcar, né? Temos também ali a Casa Grande, mais ao centro, que vocês estão vendo, onde vivia o senhor de engenho, sua família, alguns agregados. Temos o moinho, que era movido ali, a tração era a água, né, propulsão ali, né, que fazia esse moinho girar. Temos também a Casa das Caldeiras e assim por diante. O trabalho dentro do engenho, né? Tem todo o processo ali, desde a plantação, depois a colheita da cana, depois era trazida até a moenda e assim, né? Todo o processo ali até virar o melado, o processo para produzir o açúcar, né? Até o processo final ali da produção do açúcar. Todo esse processo era se utilizado da mão de obra escrava. Lembrando que agora, a partir desse momento, nós temos, né, principalmente a virada 16 para o 17, a predominância da mão de obra escrava negra, né, essa mão de obra trazida da África, ok? Então, mais ou menos para a gente entender como funcionava ali. A sociedade colonial, além dos senhores de engenho, né, na sociedade colonial havia comerciantes, lavradores de cana, roceiros, vaqueiros, trabalhadores e assim por diante. Então, a sociedade, se fosse pensar uma pirâmide social, na ponta dessa pirâmide, o mais importante era o senhor de engenho, mas também os lavradores de cana, né, outros trabalhadores assalariados, livres, artesãos, comerciantes, né, que viviam ali, muitos comerciantes também que eram muito ricos nesse período aí, e também a base aí nós vamos ter a escravização. Lembrando que a economia aqui no Brasil a gente chama de plantation, né, que se baseava no latifúndio, na monocultura, na exportação e no escravismo, né, a base da chamada plantation, né, que é o formato que se adotou aqui no Brasil de grande propriedade. Muito bem, encerramos então aqui a nossa aula sobre o período colonial. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar entrando em contato, né, sobre esse assunto. É um assunto muito amplo, né? Poderíamos falar também sobre as câmaras municipais, que não aparece aqui no slide ou no nosso PowerPoint, né? Nós temos as chamadas câmaras municipais, talvez foi a primeira estrutura, né, que é uma estrutura local, né, que surgiu aqui no Brasil. Só podiam participar das câmaras municipais os chamados homens bons, né, que eram brancos, né, homens que pertenciam a uma elite colonial, que detinham o poder político dentro da cidade, né? As câmaras municipais foram muito importantes, São Paulo, né, Rio de Janeiro, Bahia. Lembrando também, muito importante, antes de nós encerrarmos, que nesse período ali do governo geral, se não me engano, de Mendes Sá, nós temos ali o surgimento, né, da primeira capital do Brasil, né, que é Salvador, que se torna então a primeira capital do Brasil. Tá? Nós temos aí Salvador, depois Rio de Janeiro e por fim agora temos Brasília. Mas a primeira capital do Brasil nesse período colonial é a cidade de Salvador, na Bahia. Então, muito importante entender, né, a tentativa aí de Portugal de tentar colonizar o Brasil, de estruturar um projeto de colonização, né, de ocupação do país.
Então é bem importante entendermos que é nesse contexto que começa a surgir também o escravismo aqui dentro do Brasil, o tráfico negreiro, né? Todo esse contexto que nós vamos ver numa outra hora, numa outra aula, num outro momento, né? Finalizamos então por aqui, né? Queremos agradecer a todos que chegaram até o final. Dê o seu like aí no vídeo e qualquer dúvida estamos à disposição.